Paz do Senhor, igreja. Deus é maravilhoso o tempo todo, tem cuidado de nós, tem nos abençoado e tem estado conosco em todo o nosso caminho. A prova disso é que nós estamos aqui, porque a mão poderosa de Deus foi e está e é e será, porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, mas Ele está conosco em todo o tempo da nossa vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu gostaria, antes de começar aqui a palavra, eu gostaria de fazer uma oração ao Senhor. Para todos nós, meus irmãos, que nós possamos ser despertados, da obra do Senhor, em nome de Jesus. Para tal, eu quero te convidar a ficar de pé, e nós vamos, em nome de Jesus, alçar uma oração ao Eterno, ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Meus irmãos, o salmista, no Salmo 139, ele fala assim para o Senhor: veja se há em mim. Então ele está falando para ele. Então ele não está olhando, eu não estou olhando agora para os irmãos. Eu vou usar exatamente o que disse aqui o salmista. Ele disse assim: veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós vamos fazer essa oração, irmão. Não é sobre o outro, é sobre nós. Não é sobre quem está em casa, quem está no lar. Não, é sobre nós. Sou eu. Então eu quero fazer essa oração com você, que Deus, Ele possa alcançar nossas vidas já nesta oração, em nome de Jesus. Senhor, Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa, às vezes, insensatez, pela nossa dureza. Nós pedimos perdão, Deus amado, por sermos, às vezes, ter uma visão tão limitada, tão tacanha, uma visão muito pequena daquilo que é o reino de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nos perdoe e que o Senhor olhe para nós e veja se em mim há algum caminho mau e me guia para o caminho eterno. Mas Deus amado, eu quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus, olha para cada um de nós aqui, olha para nós, com olhos de misericórdia, de amor, de um Deus que não muda, que é imutável, de um Deus que é soberano, um Deus que triunfa, um Deus que é grande, maravilhoso, é o conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Senhor, nós te pedimos que o Senhor queime em nós tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não aquece por causa do Senhor, tudo aquilo que está frio, Deus amado, tira hoje em nome de Jesus. E nós queremos queimar pelo Senhor, nós queremos arder pelo Senhor, nós queremos arder pelo Todo-Poderoso Deus. Em nome de Jesus, nós enquanto igreja precisamos olhar para Ti, olhar para o Todo-Poderoso e arder pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Deus, cuida de nós, não permita que a frieza do mundo, das circunstâncias, das lutas, das dificuldades nos aparte de Ti, mas as nossas lutas, Pai amado, elas nos aproximem de Ti.
Nós não temos pecado de estimação, como nós não queremos luta de estimação, mas nós queremos que o Senhor ordene sobre nós a tua bênção e saia de nós tudo aquilo que nos distancia daquilo que é a realidade do Evangelho, em nome de Jesus. Queima, Pai amado, das nossas vidas o que é palha nesta noite, e que seja vivificado em nós o Espírito Santo de Deus, haja o transbordar, haja o mover das águas sobre o teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Fala conosco, Senhor, hoje, fala com a tua igreja hoje, fala com os teus escolhidos hoje, fala conosco através do texto sagrado, em nome de Jesus, queremos agora meditar nele. O Senhor fale, em nome de Jesus, nós te pedimos, amém e amém. Amém, igreja, os irmãos podem se assentar. Nós vamos, em nome de Jesus, seguir aqui em frente com a nossa jornada nos Salmos de Romagem. Hoje nós estamos no Salmo 124 e vamos ler, estudar, meditar nesse salmo em nome de Jesus. Eu dei um tema ali para o sermão, se o Gabriel quiser colocar lá, Gabriel, nós podemos ler ele, todos juntos ali, em nome de Jesus. Eu pensava que, está ali, ó. Vamos lá, todos juntos. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, de novo, vamos lá. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, de novo. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Isso é uma pergunta que nós todos deveríamos fazer. E se o Senhor não estivesse do nosso lado? Está ali, é uma pergunta. Meus amados, eu queria até fazer um link sobre aquilo que nós, na jornada de terça-feira, quinta, e até hoje de manhã e até agora, nós tivemos o privilégio de poder ter acesso e provar. Nós falamos um pouco sobre esperança na terça-feira, né? Foi Cantares? Esperança, né? Cantares? Eclesiastes, falamos. Lamentações de Jeremias, depois falamos Lucas 15. Na quinta-feira, hoje falamos Apocalipse também, 15, pela manhã. E agora nós estamos falando sobre isso. Qual a relação de uma com outra? Meus irmãos, eu poderia relacionar uma com a outra, alguma coisa aqui, poderia. Lá nós aprendemos que nós devemos ter esperança no meio do caos. Hoje nós falamos sobre o caos pela manhã. Na quinta-feira falamos que tinha um cara, um jovem, lá no capítulo 15 de Lucas, no chiqueiro, literalmente no chiqueiro, comendo e desejando comer a comida dos porcos. E o Senhor teve misericórdia dele lá no chiqueiro, e do chiqueiro ele saiu. Preste atenção, por que tem que arder em nossos corações? Então, por que estão correlacionadas? Tudo isso que nós ouvimos, eu sei que é pela provisão de Deus, e não é nada a ver comigo e com você. Deus diz respeito a Deus. Irmãos, o cara do porco, que é o jovem pródigo, o cara do porco é bom, hein? O cara que estava no chiqueiro, lá no capítulo 15 de Lucas, preste atenção numa coisa. O cara estava perdido dentro de casa. Não era lá, era aqui. Ele não se perdeu lá, ele se perdeu aqui. E foi embora. Ele decidiu matar o pai dele antecipadamente, que ele pediu a grana, matou o pai, né? Não na literalidade, mas morreu para ele o pai. E ele, no mundo. E lá, meus irmãos, ele se encontra com tudo isso que o mundo tem. Gastou e tal, acabou com tudo e deseja voltar. O pai o recebe, é abençoado. É outra coisa aqui, não é outro assunto. Mas
E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? O caos apresentado a nós no livro de Apocalipse. E se o Senhor, lá no 15, que nós estamos estudamos, não estivesse ao nosso lado? E se não houvesse em nosso coração esperança para nós rompermos? Então, meus amados, nós precisamos ter coragem. Eu estou dizendo isso. Nós precisamos ter coragem para fazer essa oração. Deus, queima em mim tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que em mim não presta, tudo aquilo que em mim não te glorifica, tudo aquilo que em mim não te exalta. Queima em mim. É fácil para nós todos, irmãos, e é bem fácil mesmo. Irmãos, na sua mente ela já fica assim, na minha também. Você pensa aí nos grupos que estão aí nas ruas, nos becos e guetos, nos buracos. Você pensa, às vezes, da sua própria família, da minha própria família, perdidos dentro de casa, longe da realidade do Evangelho, longe da realidade daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? E se Ele não estivesse? Então, às vezes, meus irmãos, nós achamos que é mérito meu, mérito seu. Não é, nós não temos mérito, irmãos. Tudo é a graça de Deus. As tuas e as minhas conquistas é a graça de Deus. Ruim ou bom é a graça de Deus. Você está de pé, graça de Deus. Você tem saúde, graça de Deus. Sua família está bem, graça de Deus. Graça, é isso. Não diz respeito a você, como não diz respeito a mim. Diz respeito a Deus, ao Senhor. Amém, igreja? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então, meus amados, quando eu comecei a escrever, hoje, eu estava meio sonolento, não sei porquê, hoje acho que eu dormi meio pouco à noite, e também não tomei muito café agora à tarde, resolvi tomar um chá, e acabou que eu fiquei com muito sono. Mas logo eu comecei a escrever, e eu falei assim, o maior perigo, pensando até em tudo aquilo que a gente viveu essa semana, o maior perigo, meus irmãos, que corremos, não é perder coisas, é a mesma coisa, ou bens terrenos, mas perdermos o que diz respeito à eternidade. Meus irmãos, bens terrenos, pouco importa. Diante da realidade da eternidade, que é aquilo que nós vimos lá em Apocalipse, cara, você não devia nem olhar para aquilo. Nós olhamos, mas não devia olhar. Mas aí, meus irmãos, perder a presença de Deus, ou não ter o Senhor ao nosso lado, isso sim deve te preocupar, isso sim deve me preocupar. Isso, meus irmãos, tem que fazer eu acordar todo dia como os escoteiros, sempre alertas, sempre alerta todo dia. Chovendo ou não chovendo, sol ou não sol, nuvem ou não nuvem, sempre alerta, de prontidão, vendo o que vai acontecer. Então, meus amados, se você precisa de motivação para prosseguir, hoje é moda isso, irmãos, no mundo, tá? As pessoas precisam de motivação para seguir. Por isso, meus irmãos, ganha-se tanto dinheiro na internet, tanto dinheiro. Ontem eu fiz um pequeno deslocamento de Campinas até Americana, rápido, e eu fui com um cara, e a gente estava conversando sobre um cara que está na internet vendendo carro. Não sei quem conhece, é um cara de Socorro. Alguém viu esse cara? Ele fala bem mineiro assim, não?
Então, ok, ele está vendendo carro lá, usado, uma loja, é crente, é pastor, parece que é, aparentemente é mesmo, convertido, tá bom, tá tudo bem, o negócio dele eu até gosto, eu sou um dos que estou ajudando ele influenciar a internet, e ele falando ali, ele está ganhando mais dinheiro falando na loja dele do que vendendo carro. É uma coisa interessante isso, porque as pessoas, meus irmãos, como hoje as pessoas estão tão assim, desculpe a expressão que eu vou usar, mas tão fora do propósito, na minha opinião. O cara chega lá para comprar o carro, então imagina, chega lá o Romério, não é você, sou eu, chego lá para comprar um carro, ele pega na minha mão, ele é pastor, e ele fala assim: como vai sua família? Muitos, só fala isso, o cara já começa a chorar. Porque é assim, porque a pessoa está fora do propósito. Então a família está tudo de perna para o ar. Ele fala umas 3, 4 palavras para o cara já dá uma erguidinha assim e tal, e ele começa a negociação, e, enfim, mas o que eu quero dizer com isso? Tudo isso, irmãos, porque as pessoas estão carentes do amor, carentes da presença de Deus, e por isso vende-se tanto a internet, por isso vende-se tanto a motivação, os motivacionais vendem aos tubos. Aí, meus irmãos, eu disse aqui, não desperdice o seu tempo com frase de efeito. Desperdice seu tempo não, ou ganhe o tempo orando. Pastor, mas isso me faz tão bem. Irmãos, há 20 anos atrás tinha muitas coisas que fazia bem para nós, mas sabe o que continua idêntico, não mudou nada? Sabe ou não? Quer que eu te fale? Isso aqui, ó, está igual, não mudou nada. E o Deus que se revela nesta palavra, Ele fala para mim, fala para você e fala para mim: eu sou o mesmo ontem, hoje, eu serei eternamente o mesmo. Ele não mudou nada, uma vírgula. Quem mudou? Nós. Ele não mudou uma vírgula. Então, meus amados, volte de novo para o que está exposto aqui e para o que leremos agora na palavra, no Salmo 124. Volte para essa palavra, volte para cá e olhe aqui para essa palavra, e você vai ver a diferença toda na sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Você quer colocar aí, doutor, o 124, por favor? Salmo. Se não for ao Senhor, é o tema do sermão. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Isso aqui é literal. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, igreja? Amém. Então, meus amados, Davi, ele está recordando de um passado. Nós poderíamos aqui ter várias discussões. Davi foi um homem, esse salmo de Davi é de romagem de Davi, não são todos dele, não vou ficar repetindo isso aqui. Aí ele teve um homem segundo o coração de Deus, um dos maiores reis que Israel teve, um homem que angariou e que fez Israel prosperar. A época dele, o reinado dele foi absurdamente próspero,
absurdamente próspero. Com tantas guerras que ele conquistou, nas guerras vinham os despojos e aquilo foi gerando riqueza, né, para Israel. Então, meus amados, e Davi, ele recorda do passado, mas esse mesmo Davi, ele teve também lutas, ele teve também na sua caminhada, na sua jornada, ele teve dificuldades, ele teve anseios, ele também um pouco que se perdeu no meio do caminho, mas é o homem segundo o coração de Deus. Agora, meus irmãos, o objetivo dele aqui no Salmo era lembrar disso tudo. Eu passei por todas as lutas, nós lemos ali o Salmo, mas diante da luta, diante da dificuldade, diante de tudo isso, diante disso, por isso que eu disse lá no começo, queima em nós toda a palha. Eu estou plagiando aqui, eu quero engrandecer o nome do Senhor. E ele fala aqui, ele diz assim, quando os inimigos nos atacaram, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Que momento era esse do Davi? Nós não sabemos. Ele passou por muitas lutas, mas aqui ele está recordando que ele passou por um momento que parece que o inimigo ia engoli-lo vivo. É isso que ele está dizendo. O problema era tão grande, a luta era tão grande, parece que ele iria ser engolido vivo. Acabou o Davizinho nessa conversa aqui. Então, meus amados, ele lembra desse tempo de oposição dos homens violentos, homens que tinham ódio mortal pela vida dele. Nós não sabemos qual foi o momento certo, mas ele teve vários desses, mas ele está falando aqui especificamente de um. Então, meus amados, esses inimigos seriam capazes de devorar os seus inimigos. O Davi, meus irmãos, ele olha para tudo isso e fala: brother, no meio dessa desordem, de deterioração, ameaça de morte, ele fala assim: se não fora o Senhor, eu teria sido engolido vivo. Irmãos, eu olho para isso aqui, dá-nos a impressão que é assim. Falamos bastante sobre isso hoje pela manhã. Dá-nos a impressão que é isso. Isso parece que é real, é latente, é muito atual. Olha para você ver como convivem as pessoas. Olha para você ver como convive uma boa parte das famílias. E, desculpe, cristãs e não cristãs. Que é triste nós dizermos isso. Olha para vocês verem como que a sociedade corrompida, distante do projeto de Deus, do Senhor, ela anda. Meus amados, olha para vocês verem, e quando você olha o que falamos hoje de manhã, é um verdadeiro caos. E você olha para aquilo e fala: rapaz, o que eu vou fazer da minha vida? E diante disso, o que acontece hoje? De tanto ouvir, meus amados, jovens, muitos não querem ter mais filhos. Os casais estão com medo de ter filhos. Uns não têm medo não, eles têm mesmo. E outros com medo, não querem. E aí eles fazem conta. Eu conheço esses que fazem conta: eu vou gastar, meu filho de 0 a 30, ele vai gastar tantos mil, vão gastar tanto. Ele faz conta e fala: não, eu não vou gastar essa grana com ele não, eu vou gastar viajando por aí, curtindo com a minha esposa, com o meu marido, e vou para frente, não vou mexer com filho não, e não arruma filho, e não mexe, com medo. Então, meus amados, por quê? E aí o caos vai se estabelecendo.
O caos ele vai chegando, por quê? Não há crescimento, aí começa o envelhecimento. Por exemplo, o nosso país está envelhecendo, rápido até, achamos que não ia ser tão rápido. Então, meus amados, o Davi vive esse tempo de desordem, e aí nós estamos vivendo também um tempo de desordem. As águas eram mortais, violentas, e meus irmãos, e se você olhar, às vezes você levanta assim e fala, ufa, graças a Deus, está tudo bem. De repente, chega uma mensagem, pisca lá o celular, sei lá em que rede você está, no Zap ou não no Zap, um e-mail, e chega lá uma notícia terrível. Meus amados, e ele fala assim, se deixasse esses caras, me engoliam vivo. Nesse momento, Davi não estava perto das águas do Salmo 23, quando ele fala o Senhor refrigerava a sua alma, onde ele falava do refrigério, das águas que refrigeravam, o pastor que cuidava dele ali no pasto. Nesse momento ele não estava nessa situação, a situação era totalmente adverso. Então, meus amados, que conforto esse salmo traz para nós. Para mim um conforto, e desafiador também. Depois lá no final eu falo sobre isso. Meus irmãos, porque em um meio, meus amados, de um mundo tão violento, tão brutal, nós temos o conforto. Em um mundo de homens violentos, nas horas das águas impetuosas, é o que o Salmo está dizendo, nós podemos contar com o socorro divino. Amém, igreja? Amém. Deixa eu melhorar essa frase. Na hora das águas impetuosas, você pode contar com o socorro divino. Amém, igreja? Então, querido, não tenha medo não, porque esse pessoal passou por tudo isso. Agora, quem prometeu foi o Deus da aliança. Você e eu estamos aqui para contar a história. Eu tinha um propósito ontem nessa pequena, não posso nem chamar de viagem, né? Campinas Americana, esse pequeno deslocamento. Falei com Rosana, falei, acho que tem até um propósito, né? Aí comecei a conversar com o menino, e eu conheço ele, e ele ele trabalha com pintura de carro. Aí ele começou a me contar, né, a história, eu já sabia mais ou menos. Eu chamei Elias, o nome bíblico. Aí o pai é pastor, o irmão é pastor, o cunhado é pastor, e ele abriu uma igreja. Ele era obreiro desse ministério, eu não sei, é um ministério americano, não sei o nome lá, ele falou, esqueci. Aí ele falou assim para mim, ele chama de pastor, né? Ele falou, pastor, rapaz, e ele já entrou no carro, e já com um maço de cigarro, um isqueiro, sabe, cara que fuma absurdamente, você sabe, né, o cheiro daquilo, ainda bem que não ficou no carro. E aí, absurdamente, o cara quase que não chega americano, quase que ele pede permissão para mim para fumar dentro do carro, obviamente que não ia fumar, né? Aí ele foi e foi me contar a história. Ele falou, então, cara, aí eu abri essa igreja e hoje essa igreja está assim, está com dificuldade, porque não está conseguindo obreiro para tocar lá. É numa comunidade aqui de Campinas, também não lembro aonde. Aí ele falou assim, rapaz, e minha vida está de cabeça para baixo, e está ladeira abaixo, acelerado. Aí é interessante, eu não sei se vocês já viveram isso. Vocês já viram que tudo que você fala, eles sabem? Você fala da palavra, ele sabe. Você dá um conselho, ele já ouviu.
você dá um choque nele, ele fala, não, mas eu, mais ou menos assim, eu já escutei isso aí. Eu acho que eles ficam pensando assim, você tem alguma coisa nova para mim? Eu acho que eles ficam. Mas o cara está de cabeça para baixo. Aí eu falei para ele, rapaz, você precisa voltar. Amanhã eu vou mandar o filho pródigo para ele, cedo. Antes que ele inverne em outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, ele reconhece que está ladeira abaixo, longe de Deus. Mas eu quero louvar a Deus, porque você está aqui para contar a história e para dizer que tem jeito sim, que Deus sustenta os seus na face da terra, para a glória de Deus Pai. Você está aqui para dizer que há um Deus que é verdadeiro, que é poderoso, que é maravilhoso, e que Ele não desistiu de você, e que Ele não desiste de nós, e foi o Deus de aliança que prometeu. Então, meus irmãos, você está aqui, eu estou aqui para contar a história, que o Senhor esteve do nosso lado, é isso que Ele está falando. Ele está contando a história agora, o Senhor esteve do meu lado. Ou você já pensou lá no finalzinho, você chegando lá já, talvez de bengala, sei lá como é que você vai estar, ou não, talvez você seja um velho de 90 anos acelerando. A dona, não sei quem já ouviu a história da dona Irene, que ela tem uma tia, o Joaquim deve saber, 101 anos. E a mulher estava fazendo serviço de casa ainda, mora aqui na Vila Havaí, o bairro do lado dela ali, ó. Ela anda de cadeira de roda, mas não desanimou não, está lá no fogão, agarrada, 101 anos. Uai, tá bom demais se chegar desse jeito aí, ó. É outra coisa. É um período, nós vamos passar por ele. Boa parte de nós aqui tem acima de 30 anos, salvo engano, não? Todos quase. Quantos anos você tem, Bia? 31, passou de 30. Eu já passei também um pouquinho, mas passei. Irmãos, não é errado nós orarmos para termos saúde na nossa velhice. Não é errado, é correto. Você pode orar. A questão é, se Deus vai dar, é uma coisa. Ele pode dar e pode não dar, mas você tem que orar. Independente disso, você precisa orar e pedir, Deus me dá uma velhice saudável. Ele vai dar? Eu não sei, mas que você pode orar e deve orar, você deve orar, amém? Então, meus amados, é o Senhor que sustenta os peregrinos no caminho, é Ele que nos sustenta na jornada, é Ele que nos abençoa, e nós estamos aqui para contar esta história e contar que o Senhor esteve ao nosso lado, e louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? E ele fala assim, bendito seja o Senhor, o 6, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada, e nós escapamos. Então, meus amados, armadilhas foram desfeitas, houve livramento sobre a tua vida, armadilhas foram quebradas, e o livramento te alcançou. Acho que a Aline orou aqui agora há pouco, ó. Ela falou assim, alguma coisa nesse sentido, ela disse assim, como é que ela orou? Que o mundo, né, quer nos tirar da presença dele, e são armadilha, são vozes que nos atrapalham, enquanto família, enquanto cristãos, a caminhar com Deus. Então, meus irmãos, há uma briga. O Baruque, ele fala isso, que nós não devemos ouvir a voz do mundo, que nós devemos ouvir a voz de Deus. O mundo está falando, meus irmãos, dioturnamente no seu globo, dioturnamente ele está lá martelando, tentando tirar você do propósito. É isso que a Aline orou aqui, quer te tirar, e quer te levar para você ouvir outras vozes, quer te levar para um outro caminho, mas o salmista está dizendo,
que o Senhor deu um livramento, o Senhor livrou-o dos dentes afiados. Então, meus irmãos, esses homens eram como feras, eram feras ferozes, pode ser, que queriam acabar com eles. E ele está relatando isso para nós. Isso não é diferente com você. Agora, eu não sei onde é, irmãos, se é na sociedade, se é dentro de casa, se é no seu trabalho. Eu não sei onde é, se são os inimigos que você vê por aí, ou os que você não vê por aí. Eram, meus irmãos, como verdadeiros predadores de crentes. Eu nunca falei sobre isso, né? Já pensou um predador de crente? Predador de crente, meus irmãos, é o que está lá falando, confunde, traz confusão, não alimenta você em nada, não te ajuda em nada, alimenta no sentido espiritual, não material, não ajuda, é predador. E nós devemos evitar essas rodas. Fala no Salmo 1, eu preguei recentemente aqui, eu falei sobre ele, não sei em que momento. Então, meus amados, nós vemos da parte de Deus livramento de morte, e a salvação da vida, e o desmonte das armadilhas, tudo isso. Quantos livramentos Deus já te deu, irmão e irmã, e nós esquecemos. Ou a nossa memória é muito curta. Parece, meus irmãos, que ou nós não lembramos, não queremos lembrar, e nós vamos caminhando e esquece. Os leprosos não voltam para agradecer Jesus, e muitos de nós não voltam para agradecer Jesus. Nós lembramos quando o negócio está tenso, quando apertou, ok, oração, busca, ir lá, e tudo certo. Agora o Senhor alcançou, Ele te deu, Ele te abençoou. Nós precisamos fazer como o salmista, o Davi fez, voltar e bendizer o Senhor. Ele convoca o povo, bendiga o Senhor. Ele convoca o povo, bendiz o Senhor. Ele convoca o povo, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma celebração, vamos fazer aqui um tempo de hoje é na moda no meio gospel, vamos fazer um tempo profético, vamos levantar nossas mãos, vamos fazer um culto, vamos fazer uma vigília, vamos chamar nossos amigos e vamos partir o pão, vamos comer, vamos celebrar, porque Ele nos abençoou, louvado seja o nome dEle, amém, igreja? Então Davi, ele encontra resposta no Senhor. O Senhor intervém na vida do Davi, como Ele intervém em nossas vidas, e Ele muda a nossa sorte, amém, igreja? É Ele que muda, meu amado, é Ele que muda, minha amada, é o Senhor, Ele é que cuida de nós. Eu vou terminar, e ele fala assim no 8, nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Então, meus amados, a vida, acho que a Sandra falou sobre isso terça-feira, a vida debaixo do sol é difícil. Quantas vezes você já ouviu desse púlpito, dessa plataforma, por esse pastor que vos fala, o versículo que Jesus fala, no mundo tereis aflições? Ou quantas vezes você já leu, quantas vezes você já pregou, quantas vezes você já instruiu, mas que você não temesse, porque Ele venceu o mundo. Quantas vezes você já ouviu? Então, meus amados, a vida debaixo do sol é difícil. A vida debaixo do sol não é para, desculpe usar essa frase, para molenga,
com a Maria mole. Não é. A vida debaixo do sol, meus irmãos, o negócio é tenso. E muito tenso. Não é pouco tenso. É muito tenso. Então, meus irmãos, até quando? Essa é a conversa. Que tem que ser uma conversa boa, elevada. Pastor, que é tenso, eu já estou sabendo, viu? Eu já passei dos 30 como doutor. E eu sei que o negócio é tenso mesmo. Eu já estou sabendo. Irmãos, tem um dia que isso vai cessar na sua vida. Amém? Eu já disse aqui, não é errado você orar para você ter conforto aqui na terra. É certo. Certíssimo. Eu concordo demais que você tenha conforto. Eu concordo que você gere riquezas na cidade, na sociedade. Eu concordo que você gere riquezas, que você ganhe um alto salário, para que você seja um homem, uma mulher, que seja doador no reino de Deus. Eu concordo que você tenha um salário exponencial, para que você seja uma bênção na vida daquele que precisa, e não são poucos os que precisam. É mais os que precisam do que os que não precisam. E nós devemos ter olhos para eles e ajudá-los, inclusive financeiramente. Então, meus amados, o mundo é tenso, mas nós teremos que viver aqui com essas armadilhas, com essas prisões feitas para nos aprisionar. Hoje, e eu posso dizer, prisões de ansiedades, pecado, desespero. Quantos estão na ansiedade, presos na ansiedade? E me perdoe, muitos, meus irmãos, traz isso, mas também parece que não quer resolver. Como que você trata um bichinho de estimação? Cachorro, né? Quem tem cachorro? Leva ele na coleira, leva para lá, para acolá, cuida dele. Ok. Você tem um pet lá, seja um peixe, um passarinho, um cachorro, o que for, uma cobra, você cuida dele. Agora, tem coisas na nossa vida que nós temos que repreender e orar. Meus amados, eu estou falando, é um mundo que vive em ansiedade. Não é só você que conhece, eu também conheço. Não é só aqui que tem para lá, tem para acolá, tem para todo lado. O mundo está ansioso, é uma das doenças que mais aprisiona pessoas hoje. Então é pecado. Então, meus amados, como que um crente vai carregar pecado de estimação? Livre-se do pecado em nome de Jesus. Queridos, tem gente que lida bem com grana, lida bem com tudo, lida bem com negócios, lida bem. Tem gente que não. Pula fora, não mexe, não toca, sai, é laço, chuta, porque não vai te fazer bem. Não carregue com você, porque uma hora ou outra te derruba. Tem gente que não tem problema com sexualidade, tem gente que tem problema com dinheiro, tem gente que tem problema com pornografia, tem gente que tem N problemas. Chuta da sua vida, não, não negocie com isso, não chegue perto disso, porque isso te derruba. Qualquer um. A palavra fala, aquele que está de pé, cuide para que não, como é que é? Aquele que está de pé, cuide para que não, de novo, aquele que está de pé, cuide para que não, tem que cuidar, varão, porque o negócio é tenso, e é muito tenso. Então, meus amados, é assim conosco, foi assim com Davi, foi com os peregrinos que cantavam o Salmo 124, e onde eles buscavam socorro?
Ou aliás, quem era o socorro deles? O Senhor, está no versículo 8, ele fala assim, ó, a resposta está no 8, né? Ele diz assim, ó, o nosso socorro está no nome do Senhor. Ele não buscou, meus irmãos, lá, acolá, ele não ficou buscando, ele buscou em Deus, ele buscou no Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, o mundo pede socorro. O mundo é um lugar difícil. O mundo, meus irmãos, não é fácil. E o mundo e o nosso socorro não nos oferece segurança e socorro. Aliás, meus irmãos, o mundo, todos nós aqui podemos dar um testemunho desse. Todos nós, eu creio. Você já teve o prazer ou desprazer de caminhar com a pessoa e você jogar nela todas as suas expectativas e de repente ela solta você? Não precisa levantar a mão, eu acho que a maioria de nós já vivemos uma experiência dessa. Triste, prazer ou desprazer? Desprazer, porque não precisava ser assim. E às vezes é um amigo próximo, um parente próximo, uma pessoa que você amava, que você ajudou, que você cuidou, que você pastoreou, que você assistiu, e ele te deixa. Irmãos, isso é o que tem aí. Nós todos já vivemos isso, nós todos já passamos por isso. Então, meus amados, o socorro certo nas horas calamitosas da sua vida é o Senhor. Tem pessoas que vão perder o sono, vão para a ansiedade, vão para os ansiolíticos, vão para tudo isso, porque também prefere isso do que enfrentar a situação, o dilema. Enfrenta, meu amado, enfrenta, minha amada. Pastor, eu não tenho força. Deus vai te dar. Ele está dizendo aqui, o nosso socorro está no nome do Senhor. Proclama isso na sua casa, proclama na tua empresa, proclama sobre os teus filhos, proclama sobre a sociedade indaiatubana, sobre a empresa que você está. Proclama, o meu socorro vem do Senhor. E aleluias, amém, igreja? E Ele é o que vai nos ajudar e que vai nos abençoar. Então, meus amados, vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que se revela nas Escrituras, o Deus que se revela a nós, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Salmo 46 fala assim: o Senhor é o nosso socorro na hora das nossas angústias. Olha que coisa brutal. O Senhor é o nosso socorro na hora das nossas angústias. E deixa eu te falar uma coisa. Angústia, eu não sei definir angústia, tá? Eu gostaria de saber, mas eu não sei. Angústia, meus irmãos, ela não pede passagem, ela não pede licença, ela chega. E aí, como que você estará? Como que eu estarei? Como que nós estaremos? Como que essa igreja estará? Amados, eu penso que uma das ferramentas para nós vencermos o inimigo agora é isso, é dizer: o Senhor é o meu socorro na hora da minha angústia. Tenho uma angústia, o Senhor é o meu socorro. Tenho um problema, o Senhor é o meu socorro. Tenho uma luta, o Senhor é o meu socorro. Isso aqui, meus irmãos, não é frase de efeito, é longe de ser isso. É uma certeza que eu tenho no meu coração. Quantas vezes eu faço isso? E quantas vezes eu tenho certeza que você fez também? Que tem hora que você não tem o que fazer. Os mais antigos lembram do cipó do Tarzan. Tem hora que tem cipó, tem hora que não tem cipó. Você cai na ribanceira, cai no mato, cai no buraco, cai na água.
dá umas cambotas, aí isso é muito mineiro, e aí é cambalhota, mineiro fala cambota, aí dá umas ranhadas, quebra uns pedaços e tal, levanta de novo. Tem hora que não tem cipó, irmãos, você pula, mas não tem. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: a sua segurança não está no cipó, ela está em Deus, ela está no Senhor, ela está no Todo-Poderoso, e é Ele que cuida de nós, e louvado seja o nome dEle. Ele é o socorro presente nas horas da nossa angústia. Amém, igreja? Ele cuida de nós, meus irmãos, Ele é o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Agora eu acho que eu vou para o final mesmo, para a nossa aplicação do Salmo. O Salmo 124, meus irmãos, ele traz para nós uma mistura de gratidão e exortação. Gratidão, meus irmãos, você escutou um monte o salmista falando, mas também ele te exorta e ele me exorta que nós devemos reconhecer quem é essa exortação. Quem é que te tirou de lá? Quem é que te abençoou? Quem é que cuidou de você? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Pensa isso agora. Irmão, será se eu estaria aqui? Será se você estaria aqui? Será? Você já pensou sobre isso? E se não fosse o Senhor? Se não fosse, irmãos, as barbaridades que eu fiz na minha vida, você fez, nós fizemos. Boa parte aqui não nasceu em um lar evangélico, boa parte. Eu conheço quase todos os irmãos. Então, meus amados, para você e para mim, se estamos cansados, desanimados, você se cansou, você se desanimou, pessoas antes de nós passaram a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso a história está sendo contada. Então, meus amados, passaram, mas voltaram-se para Deus e reconheceram o Deus de graça. Passaram, mas voltaram e disseram: Senhor, estou aqui. É o que o salmista está fazendo. Então, meu querido, minha querida, hoje troque a ingratidão pela adoração. Eu queria ter trazido aquele slide que fala lá da adoração que nós vimos hoje. O que a gente tem um conceito errado sobre adoração? Então você acha que adoração é só quando está tudo filé, tudo maravilhoso, aí você adora. Ah não, agora não vou adorar. Ah, agora isso, agora aquilo. Então, meus amados, troque a ingratidão pela adoração. Faça da gratidão um dos motores para a peregrinação. Seja grato na caminhada, querido. Seja grato na caminhada, querida. Sejam gratos, igreja de Indaiatuba. Seja grato porque um dia Deus permitiu que essa igreja se estabelecesse aqui e nós fazemos hoje parte dela e temos uma história com ela. Seja grato a Deus por isso, por aqueles que salvou, que foram até embora, mas que estão na presença de Deus e servem a Deus e são bênção nas mãos do Senhor. Seja grato por tudo que Ele fez aqui, pelos casamentos que Ele restaurou, pelas vidas que Ele restaurou, pelas curas que Ele operou. Seja grato em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, a gratidão, ela é um motor para você e para mim, para nós olharmos e dizer assim: Senhor, como o Senhor é bom. Então é o motor para a minha peregrinação, para a sua peregrinação.
Agora seja um homem sensato, uma mulher sensata. O Deus que se revela em Cristo, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Ele prometeu estar conosco. Ele é o socorro, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Deus que sustenta, e é o Deus que guia os peregrinos. Seja grato e siga em frente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Irmãos, eu vou plagiar um pastor. Se eu recebesse uma folha dessa aqui em branco, essa aqui está meio em branco, e aqui o Senhor falasse comigo assim: Romério, escreve aí nessa folha o que você precisa. Eu começaria a escrever. Eu tenho até uma caneta aqui, mas eu vou escrever com o dedo mesmo. Mas o que você precisa? Eu preciso ter um carro legal, mas talvez um outro carro melhor. Não esse, um outro. Casamento tá bom, mas se Deus abençoar mais um pouquinho, glória a Deus. Abençoa, Deus, meu casamento. Sou eu, tá? Não é você não. Diz respeito a eu aqui escrevendo. Os filhos estão bem, graças a Deus, dentro do possível. Está caminhando bem, mas Deus, tenha misericórdia, cobre eles lá, cuida deles, abençoe a vida deles. Trabalho está legal, trabalho está bem legal, mas Senhor, tem uns caras chatos no meu caminho, abençoe meu trabalho, livra deles. Saúde, minha saúde está legal, está boa, mas pode melhorar um pouquinho, dar uma emagrecida. Estava olhando, né, tirar essas bolsinhas aqui, como é que chama isso aqui? É pochete, pneu. Pode tirar. Me dê a graça aqui de ter uma saúde boa. O que mais? Não sei, isso aqui sou eu. Meus amigos, me dê amigos abençoados. Pai, me dê amigos bons, companheiros bons. Me dê tudo isso. Meus amados, eu poderia pedir tudo isso, mas se eu não colocasse nessa folha, que se Deus não fosse comigo, não valeria nada. O mais importante não é nada, isso é importante, é bênção para nós, mas o importante é Deus ir com você. O importante é Deus nos abençoar. O importante é Ele estar na sua casa, é Ele estar no seu carro, é Ele estar com você no seu trabalho. Isso é importante, é a presença dEle em sua vida, é se o Senhor estiver do teu lado. Isso é o que vale a pena, isso é bênção, isso é maravilhoso, é a presença de Deus. Clame isso para a sua vida, clame isso para a sua casa. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu vejo cada dia as pessoas distantes de Jesus e que precisam de Jesus. Eu vejo crentes longe de Jesus e vejo os pecadores cada vez mais pecadores e longe de Jesus. Se não for a presença do Senhor com você e comigo, não adianta seus bens, seus recursos, não adianta nada. Não adianta nada. No meu tempo, que eu era bem mais jovem, eu lia bastante a história de um grande brasileiro que pisou nessa terra. Foi dono de banco, foi um dos maiores
produtores de soja do mundo. À época ele era o segundo de milho, o primeiro de soja. Tinha um banco, a quinta maior construtora do Brasil. O nome dele era, pode pesquisar no Google o que você acha. O Google é o que dá instrução nessa geração. Chamava Olacir de Moraes. Eu olhava e via o quanto aquele homem era importante. Tipo assim, um ano depois, naquela época, ainda dava para ler essa revista semanal que chamava Veja, dava para ler. Hoje eu nem passo perto. E em um ano, esse homem, que era um dos maiores homens do Brasil, em um ano, ele acabou com tudo. Um ano. Você tem noção o que é um cara ser o maior produtor de soja do mundo? E em um ano, ele acabar, só estou falando de uma coisa, soja. Negócio, soja. Segundo de milho no mundo, acabou. Um ano. Querido, deixa eu te falar. Se não for o Senhor ao nosso lado, não adianta ser milionário, bilionário, zilionário. Não adianta ter dólar, euro. Não adianta nada disso. É o Senhor ao seu lado, é o Senhor ao meu lado. Que Ele esteja ao seu lado, que Ele esteja ao meu lado, e que nós possamos prosseguir na presença dEle em nome de Jesus. Mas não tenha vergonha de falar desse Jesus. Não tenha vergonha de falar para o seu vizinho, para o seu amigo. Não tenha vergonha de falar para aqueles que precisam, que há solução para a vida deles, que há resposta para a vida deles. O Senhor, Ele torna o caos em bênção. É essa a promessa dEle para você e para mim. Amém, igreja? Fique de pé. Vamos orar mais uma vez.